E hoje o assunto é saúde mental. Mas nós não vamos dar aqui uma receita sobre como viver bem, como não ter depressão. A gente vai fazer uma análise sobre tudo que nos levou a esse momento. A depressão, a angústia, a ansiedade, e para isso nós convidamos o Caio Fontes, que é especialista em comportamento mental. Caio, primeiro, muito obrigada por estar aqui no Viva Mais e falar sobre um assunto tão importante que eu acho que faz parte da vida de todo mundo atualmente, né, Caio? Sim, bom dia, Cristina, bom dia a todos que nos assistem. Falar de saúde mental, falar de comportamento humano hoje é essencial, né? Então a gente está em meio a uma crise, uma pandemia de saúde, né? De doenças. De doenças mentais. Então a gente tem aqui uma informação de que hoje estima-se de que mais de 280 milhões de pessoas no mundo passem pela depressão, vivam a depressão, e no Brasil são 10% e 17% da população que sofre com essa sensação de tristeza profunda, angústia. Mas afinal de contas, né, em que você acredita, como que você estudou aí sobre o que nos levou a isso? O que fez a população ficar tão doente? Para começar, a depressão é um dos indicadores, é uma das doenças de saúde mental, né? Você citou, já é alarmante, só que tem toda uma série de outras doenças, é assustador. Mas eu costumo dizer que o ser humano ele não foi configurado para viver no século XXI. Então, nós somos um ser que vive no mundo moderno, mas com cérebro primitivo. Então, nós não temos competência biológica para processar tudo que acontece no mundo. Então, isso levou aos problemas de saúde mental. A gente não está adaptado, a gente não tem a habilidade de lidar com essa série de estímulos, com tanta informação. Então, atrelado a redes sociais, né, que são sintomas disso também, agravou muito a situação, não só da depressão, mas como ansiedade, estresse, burnout e etc, né? Então, surgiu aí. Por exemplo, para uma pessoa hoje fugir da depressão, né, qual orientação você daria? Retornar ao começo, à sua origem? Isso é o básico, é a base. Não dá para fugir da depressão vivendo como se vive hoje. Então, tem que mudar comportamento. Um dos problemas que a gente tem, por favor, se você está me vendo aqui, não se esqueça, saia das redes sociais, saia da tela. Ah, Caio, não consigo. Deixa o seu telefone no trabalho ou no carro. Eu faço isso quando eu estou muito agitado, meu telefone fica dentro do meu carro, não sobe para o apartamento. Pois é, você, né? Você Sim. tem seu trabalho na rede social, seus vídeos, né, para orientar as pessoas. Como que você lida com isso? Você tem 38 anos. 38 anos. Muita gente com essa idade, eu acho que são as pessoas muito ativas nas redes sociais, Sim. mas você já falou que tem aí uma limitação. Tenho. Eu uso. Ela não me usa. É diferente. Eu uso a tela. Eu uso o Instagram. E se eu percebo que eu tô muito agitado com ela, eu tô muito apegado nela, porque não é só Instagram, TikTok e etc e tal, né? LinkedIn, a gente tá olhando todo isso, eu deixo a tela longe. E observação, ser humano no século XXI que não tá fazendo terapia, meu amigo, você tá vivendo errado. Você não tem competência, não é porque você é burro ou porque você é fraco, não é isso, sabe? O nosso cérebro ele ainda é primitivo, ele não tem competência. Se não tiver um profissional para ajudar a lidar com as emoções, com as memórias, com aquilo que ele está vivendo, vai dar ruim em algum momento. Então, muitas pessoas acham que a depressão vem para quem é mais sensível, para quem não aguenta, né, o tranco, como se fala. Mas não é bem assim, né? Qual a hora de procurar ajuda profissional e como a gente pode falar também para as pessoas enxergarem de outra maneira, né? Então, um exemplo muito interessante de depressão é o Whindersson Nunes, né? Então, dinheiro, fama, sucesso, e assim como tantos outros artistas também tiveram, em alguns casos até atentaram contra a própria vida, né? Então, não foi o caso do Whindersson. O que acontece? O que promove a depressão? A gente tem que ficar muito vivo quanto a isso. A depressão não é tristeza, para começar, tá? Depressão está mais ligada à apatia, falta de ausência de prazer de viver, sabe? Ele não consegue ter prazer com as coisas. O que gera isso? Essa série de estímulos, de certa maneira, leva uma desregulação do seu cérebro
e ele deixa de produzir ou produz de mais ou de menos certos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina. Alguns deles ali, eles ficam desbalanceados e geram um estado depressivo, a depressão. E a gente tem que enfatizar que depressão também não é uma doença da alma, como é falado por aí, não é uma doença da mente e não é uma doença psicológica, é uma doença do cérebro, uma doença psiquiátrica. Então, tem que tratar o cérebro. Então, em alguns casos mais leves, se resolve quando bem superficiais, com terapia somente, mas a maioria dos casos é terapia medicamentosa, porque tem que ajudar o seu cérebro a entrar nos eixos mais uma vez. Agora vamos falar de um outro assunto também que está muito em alta, em relação aos problemas de saúde mental nas empresas, né? A gente sabe que agora a saúde mental foi incluída na norma, né, na NR1. Fala um pouquinho sobre isso, Caio, inclusive porque é sua área de atuação e você está acompanhando isso dentro das empresas e sabe como é muito importante, né? Sim. Olha, acho que demorou, né, para acontecer. O Instituto já está aí com 4 anos trabalhando dentro de empresas. A gente trabalha focado com saúde mental e essa atualização aconteceu. Achei até interessante que nós conversamos aqui dentro. Cara, tudo que a gente faz é o que é solicitado. Parece que a norma foi feita para a gente. E a gente já vê resultados gigantescos com as empresas que aderem ao programa de saúde mental. Se você quer continuar tendo uma empresa, porque a empresa depende de gente, você precisa cuidar da saúde mental desses funcionários, porque os níveis de estresse, burnout, depressão dentro do ambiente organizacional são avassaladores. Agora, você falou que é importante que nós voltemos às nossas origens, né? Em um final de semana, eu aproveitei um convite que eu tive para fazer um passeio de canoa havaiana. E o grupo que faz esse passeio é um grupo que não traz a competição para dentro dessa atividade. Então, eu quero mostrar para vocês como foi bom, como as pessoas se divertiram e se divertem e tudo que eles fazem pela saúde mental. Olha aí. Então, quem me convidou para isso aqui? Eu. Ah, muito bem. Me fazia acordar 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Você vai me amar mais ainda. Tá vendo? Já tô gostando. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Travou, puxou, aí ó, volta aqui ó. Por cima mesmo da superfície da água e já prepara para a próxima, tá bom? Boa! Seja bem-vindo aí. Aê! Boa! Aê! Bem-vindo aí, Viva! Pronto, agora vai sair por aí. Agora eu vou voltar. Muito legal, né, Caio? Eu acho que uma atividade dessa faz a gente distrair, conviver com outras pessoas, que é justamente isso que você fala também. A gente precisa se relacionar com as pessoas, né? Viver a natureza, voltar às nossas origens. Agora, Caio, cada vez mais a gente vê uma sociedade doente e isso tem passado para as novas gerações, né? Sim. Olha, é muito interessante analisar esse conflito geracional, né? Assim, analisar as gerações. Se você pegar a geração X, que é a geração que começou ali dos anos 60 até 80, você vai perceber que o nível de ansiedade dela é muito menor, por exemplo, que a geração Millennial, que acontece de 80 até 97. Então, é um nível de ansiedade e depressão muito menor, que também é menor que a geração Z, ou seja, a gente percebe que com o tempo há uma evolução dos transtornos mentais. Isso sem contar, não tenho dados, não vou trazer agora, que é a geração que iniciou de 2012 para cá, que chama-se geração alfa, que voltou ao início do alfabeto, né? Então essa a gente nem tem dados para poder dizer
como que vai ficar o estado emocional. Então, assim, eu acho que é difícil um retrocesso, realmente é complicado, né, para as famílias hoje que vivem nessa loucura, né, de trabalho e tudo, nessa correria do dia a dia, é difícil um retrocesso, mas é importante que as famílias comecem a observar, olhar para dentro, até para as novas gerações não sofrerem tanto, né, com essa evolução que a gente está vendo, né, Caio? Justo. Se voltar, como nós já conversamos anteriormente, é voltar à essência, né? Então, é voltar a ter relacionamentos, é voltar a ter, assim, convívio com a família, com os amigos, relacionamentos reais e não digitais, né? Viver um pouco a moda antiga. Parece que é até risível, né? Mas a gente tem que voltar a viver como se vivia. Então, quer dizer, tudo se resume a viver mais. Viver mais, viver mais. Viva a vida. Não é viva como se não houvesse amanhã. Não é isso. Isso seria até um conselho tolo, né? Viva a vida como se esse dia pudesse ser o último. Aproveite o máximo possível. Então fica aí a dica, viva mais!